Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. Está aí no impresso que você recebeu com a programação do culto. Juntos? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada que estava grávida. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles, cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E o povo de Deus diz: amém. Você pode se assentar. Coro primícias, esteja à vontade para seguir para o seu muito precioso ensaio. No dia 1º de maio, que é um feriado, um grupo de irmãos aqui da igreja foi fazer um tempo de lazer e nos convidaram a participar com eles. Lá estávamos nós. E aí ouviu-se aquela brincadeira que todo mundo faz no dia 1º de maio, que eu já ouvi dezenas de vezes, e você também. É dia do trabalho, mas ninguém trabalha. Feriados depreciados. A história do dia do trabalho, inclusive, é uma história bonita no que diz respeito à maneira como ele se instaurou e o significado que era inicialmente dado a essa data. Como, aliás, todo feriado tem um significado belo, frequentemente depreciado e perdido. Isto não é verdade sobre nenhuma outra data mais do que da data do nascimento de Jesus Cristo. E essa é uma tecla que a gente sempre bate, mas é porque ela precisa ser sempre enfatizada. Muitas vezes, no contexto de cristãos evangélicos, nós tratamos o nascimento de Jesus Cristo como uma data a passar com a família. A gente pensa mais na ceia, a gente pensa mais na brincadeira, na troca de presentes, etc., do que no que o Natal de fato é. Agora, irmãos, eu serei o último pastor do mundo a falar negativamente sobre qualquer coisa relacionada à família. Mas uma coisa eu digo sempre: família não precede o Senhor.
família não precede o Senhor. Por poderosos que os nossos vínculos familiares sejam, eles pertencem somente a esta vida. Os nossos vínculos espirituais com o Senhor e com a igreja transcendem esta vida. São os nossos relacionamentos que perdurarão para a ressurreição e para a eternidade. Então veja que eu estou dizendo uma coisa muito sensível. A gente fala do mundo. O mundo transformou o Natal em comércio, o mundo transformou... Pois é, e os crentes transformaram o Natal em janta. Quando primariamente o Natal tem um enfoque principal na adoração do Salvador, na obra do Salvador, na vinda do Salvador ao mundo. Necessariamente ir até alguém é um gesto de amor, é um gesto que diz que aquela pessoa até quem você vai importa para você. Por exemplo, se houver uma tragédia em qualquer canto do Brasil, um desabamento, uma inundação, uma tempestade, uma coisa qualquer, e o presidente da República não for lá, invariavelmente você vai ouvir a oposição e a televisão dizendo: aconteceu isso e o presidente não foi, porque não se importa, porque... E aí pronto. Como dizem lá em Minas, isso é jogar o milho para o bode. Ir é um gesto de amor. E a vinda do Filho de Deus ao mundo é a suma e inigualável exibição generosa do amor de Deus. Paulo disse isso porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8, versículo da minha salvação. O nascimento de Jesus. Depois de tantas semanas falando sobre muita coisa sobre Jesus, sobre a sua eternidade, sobre o propósito salvador, a aliança entre o Pai e o Filho, de Ele vir ao mundo para nos salvar. Falamos sobre João Batista, falamos sobre Zacarias e Isabel, falamos sobre Maria, falamos sobre José. Finalmente agora a gente chega ao dia em que o Senhor Jesus veio a este mundo. Falemos primeiro sobre o quando, o elemento temporal. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, e esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 1, 2 e 3. Quando isso aconteceu? Eu poderia mergulhar aqui nos detalhes, eu não vou submetê-los a algo tão maçante, mas se você desejar, eu tenho algumas páginas feitas num PDF, pena que está na língua dos anjos, o inglês. Mas você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu envio para você fazer a leitura desse texto muito interessante que nos localiza temporalmente. Jesus Cristo, nosso Salvador, uma vez que fala do alistamento e fala da morte de Herodes em Mateus, nasceu, sem sombra de dúvida, no máximo no ano 6 a.C., e não depois do ano 4 a.C. Pastor, como está dizendo que Jesus nasceu antes de Cristo? Sim, é porque quem contou isso, esse 0, 1, fez a conta errada, e foram perceber isso só depois. Ele nasceu provavelmente entre o ano 6 e o ano 4, que nós chamamos de AC, antes de Cristo. Esse recenseamento, você vai achar isso interessante saber, porque volta daqui a pouco, foi por uma ordem dada do imperador romano. Mas por que o imperador sentiu necessidade de dar essa ordem? Porque Herodes tinha se tornado um homem completamente maníaco, desvairado e paranoico. Ele mandou matar o próprio filho no começo do seu reinado, depois ele mandou matar os outros filhos, mas um rei que tinha uma aliança com o César, tinha de manter o César a par de qualquer mudança. Se ele viesse a morrer, quem lhe daria sucessão? E como Herodes mudou o testamento muitas vezes, provocou o zelo do imperador de saber como as coisas estavam de fato por ali. Isto foi o gatilho, isto foi o que deu start nesse recenseamento. Agora, você não pode deixar de enxergar aqui comigo um retrato poderoso da soberania de Deus, porque este imperador era de fato o homem que detinha maior autoridade no seu tempo. Ele era o senhor do Império Romano, desde a Espanha até a Turquia. Nenhuma nação se igualava àquela em poderio, em riqueza, em amplitude territorial. Ele era o homem mais poderoso do mundo
e, no entanto, não mais do que um instrumento dos desígnios de Deus, o nosso Senhor, do Todo-Poderoso Jeová. Deus queria que José e Maria estivessem em Belém por ocasião do nascimento do menino, e daqui a pouco falaremos sobre o local, mas algo precede em importância. Uma ordem imperial foi dada e observada, e a ordem imperial consistia apenas num caminho pelo qual Deus cumpriria aquilo que já desde outrora tinha determinado na sua palavra. Será se Jesus nasceu em 25 de dezembro? Impossível afirmar que sim, impossível afirmar que não. Nós não temos como dizer. Alguns dizem, pastor, dificilmente foi em dezembro, porque os pastores estavam com os rebanhos no campo, diz o versículo 8, dezembro não seria um mês propício para isso, por causa do inverno em Israel, mas isso é uma informação assim, muito subjetiva. Não dá para afirmar categoricamente, até porque a tradição em relação ao 25 de dezembro é muito, muito, muito antiga. Você já me ouviu falar isso aqui na igreja, provavelmente, em relação aos argumentos contrários ao 25 de dezembro. São muitos. Muitas igrejas evangélicas se recusam a comemorar o Natal, ou algumas se recusam a dar o característico natalino, por causa de algo que prevaleceu durante alguns anos no meio do povo evangélico, de que o Natal está arraigado numa festa pagã. Você já ouviu isto? Já ouviu isto inúmeras vezes, e já respondi a isto inúmeras vezes. A resposta é, pode até ser, mas se foi daí, vou explicar. Talvez, de fato, o Natal seja um festival idólatra antigo, chamado Saturnália, que foi ressignificado pelos cristãos para ser uma comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Talvez seja isto. É impossível afirmar categoricamente, inequivocamente, talvez seja isso. Se for, e daí? Que diferença faz? É uma festa pagã. Eu falei, foi uma festa pagã. Ninguém comemora Saturnália. Talvez, se eu não tivesse dito esta palavra aqui, você poderia passar bem o ano inteiro sem ouvir essa palavra, ou mais do que isto. Ninguém observa isto mais. No entanto, no mundo inteiro, 25 de dezembro, no mundo inteiro, 25 de dezembro é o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu quero dar um outro exemplo paralelo. Existe uma festa pagã, hoje, tremendamente pagã, cheia de rituais, cheia de feitiçaria, cheia de todo tipo de sortilégio, chamada Ano Novo. Não é uma festa idólatra, não? Altamente idólatra. Altamente idólatra. E pasmem, meus santíssimos irmãos, que até entre meio evangélico, existe gente que usa as cores que atraem. Pasmem, meus irmãos, que o analfabetismo bíblico seja tão elevado no nosso tempo, e é. Mundanismo puro. Agora, o Ano Novo é uma festa idólatra, é uma festa supersticiosa, totalmente revestida de misticismo. Aí a gente deixa de comemorar? Nós criamos algo maravilhoso, uma ressignificação cristã para a data. Nós temos um culto aqui nas 22 horas, com a ceia do Senhor, com um momento de gratidão pelas bênçãos do ano que está terminando. E alguns fazem não sei o que na hora que o ano vira, soltam barcas no mar, cheio de ídolos, de oferendas idólatras aos demônios. Outros pulam ondas, outros invocam espíritos. Nós nos colocamos de joelho diante do Senhor dos Exércitos e entregamos o nosso caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então sim, no nosso tempo existe uma festa, essa é pagã de verdade. E nós usamos a data de maneira cristã. Então, se o Natal foi uma festa pagã, não é mais. Mas mesmo que tenha sido, que importa? Importa, na verdade, que a igreja anuncie o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, não só em dezembro, mas constantemente. Mas se a gente tem uma data que a gente pode fazer uso com grande alcance evangelístico, e compare um domingo em que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo com um outro domingo comum. Deus nos tem abençoado muito, com muitos visitantes, graças a Deus por isso, nosso culto tem estado sempre repleto de pessoas, membros da igreja, visitantes, congregados, graças a Deus por isso. Mas não é verdade, irmãos, que nessas datas, a gente fica com as pessoas em pé aqui nas laterais, até a parede do fundo, acaba as cadeiras, desce as cadeiras lá de cima e põe umas cadeiras aqui e fica tomado de gente, repleto de gente. Às vezes, nós pensamos, poderíamos desperdiçar essa data?
Poderíamos desperdiçar essa data em que o coração das pessoas fica mais receptivo? É óbvio que isso seria uma tremenda tolice. Principalmente por um purismo tão tolo, por um preciosismo tão, permita-me a franqueza da minha opinião, tão irrelevante. Eu não sei que dia Jesus Cristo nasceu, e eu acho isso maravilhoso, porque Ele pode ter nascido hoje, pode ter nascido amanhã, pode ter nascido ontem. Todos os dias eu vou dar parabéns para Jesus, dizer feliz aniversário Jesus, obrigado Jesus, na verdade o que eu quero dizer é, obrigado Senhor, por ter vindo ao mundo para resgatar um pecador tão miseravelmente perdido quanto eu, e por ter amado a minha paupérrima alma, a ponto de se fazer a minha salvação. E subiu José, versículo 4, da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Durante muitos anos, pregando sobre o Natal de Jesus Cristo, eu sempre coloquei ênfase no fato de que o nascimento aconteceu em Belém, em cumprimento da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as cidades de Judá, de ti me sairá o guia que há de conduzir meu povo de Israel, cujas origens são desde a eternidade. E aí, normalmente nós pastores pegamos esse ponto, e aí é maravilhoso para a gente poder fixar, alguns pregos têm que ficar realmente muito bem batidos, então a gente aproveita para fixar a nossa confiança na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, porque séculos antes do Salvador nascer, Miqueias disse onde ele iria nascer. E no entanto, se eu dissesse isso aqui esta noite, ainda que fosse reafirmador para a sua fé, eu acho que seria algo muito lugar comum. Nada contra os lugares comuns, eles são muito importantes para a nossa nutrição espiritual. Mas enquanto eu meditava nisso, é isso que eu quero dizer. Algo ressaltou para mim de novo, no fato de o Salvador ter nascido em Belém. Porque onde você esperaria que ele nascesse? Onde? Pergunto, os magos do Oriente foram procurá-lo onde? Onde? Você sabe, gente, aquela cidade lá, diga o nome dela. Aquela que começa com J. Jerusalém, minha gente. Onde eles foram procurá-lo? Em Jerusalém. Onde todas as grandes coisas de Deus do Antigo Testamento aconteciam. Todas aconteciam em Jerusalém, sempre. Só que você vai observar, e cada vez mais, porque quando eu fiz o clique agora, eu comecei a perceber isso na Escritura Sagrada. Algo inigualável de Deus aconteceu e não foi em Jerusalém. Não foi em Jerusalém. Não foi no templo. Não foi no palácio de Herodes. Não foi nos castelos. Não foi nas construções imponentes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que aquele sistema, que aquele templo corrompido, aquela religião hipócrita exterior foi rejeitado por Deus. Mas onde Deus estava de fato? Deus estava em Jesus Cristo. E pela primeira vez em séculos, a glória de Deus, veja o que diz o versículo número 9. O anjo do Senhor veio, a glória do Senhor o cercou de resplendor. Você sabe quando foi a última vez que a glória de Deus tinha sido vista? Você se lembra quando foi a última vez que a glória tinha sido vista? Ezequiel capítulo 10, quando ela foi vista partindo do templo. Foi a última vez que a glória de Deus tinha sido vista. A glória de Deus foi vista por Abraão, está lá em Atos capítulo 7. Quando Moisés edificou o tabernáculo, a glória de Deus encheu o tabernáculo. No dia em que Salomão dedicou o templo de Jerusalém, a glória de Deus encheu o templo de Salomão e os sacerdotes não conseguiam entrar, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo. Está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 4, 18, 19, capítulo 11, versículo 22 e 23. Depois de Ezequiel, o povo voltou da Babilônia,
e reconstruíram o templo por ordem dos profetas Ageu e Zacarias. E você lê lá no capítulo 7 do livro de Esdras, a inauguração do templo. E tinha tudo, tinha sacerdote, tinha liturgia, tinha salmos, tinha sacrifício, tinha sangue, tinha incenso. Mas a glória de Deus não voltou para o templo. Quando Herodes o Grande edificou a mais magnífica construção do Império Romano, que causava inveja em Roma, o Templo de Jerusalém, no dia da dedicação do templo, não teve glória no templo. Séculos desde a última vez que a glória foi vista, e ela foi vista se retirando do templo, subindo para o céu. Um pequeno bando de pastores, trabalhando durante a noite, cuidando das ovelhas, vê a glória de Deus. Não foi no templo, não foi em Jerusalém. O que isto significa, além de ser interessante, o que isso significa? Significa que a glória de Deus está em Jesus. A glória de Deus está em Jesus. Não foi isso que João escreveu no primeiro evangelho? E vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus está em Cristo, e Cristo não estava no templo. Cristo não estava no palácio. Cristo não estava em Jerusalém. Sim, irmãos, é profundamente significativo que tenha sido em Belém. E eu poderia mergulhar nestas preciosas águas com os irmãos, porque Belém foi a cidade que Calebe conquistou. Belém era a cidade onde Davi vivia, ele próprio um pastor de ovelhas nas cercanias de Belém. E Jesus Cristo, um filho de Davi, vem lá, ou talvez seja o significado do nome da cidade, porque Belém significa a casa do pão, e ele disse, eu sou o pão da vida. Tudo isso está presente ali, mas o que me chamou a atenção na presença de Deus, enquanto eu estudava isto para pregar esta noite, não foi em Jerusalém. Todo mundo esperaria que fosse lá, não foi lá. E o profeta sabia que não ia ser lá. Séculos antes, tu, Belém, ainda que pequena, de ti me sairá aquele que será o guia do meu povo. Só para você pensar comigo nisso, teve uma outra ocasião, alguns anos depois, em que algo de Deus aconteceu. Desta vez foi em Jerusalém, só que não foi no templo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam reunidos. E apareceram línguas como de fogo repartidas sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar como o Espírito lhes concedia que falassem. E você vê que toda essa comoção moveu a cidade. O barulho deve ter sido algo realmente incomum. Então causou uma comoção em Jerusalém. A cidade inteira vai atender àquilo, porque o Espírito de Deus foi dado, mas não foi no templo. O que Deus está dizendo por meio de todas estas coisas, queridos, aquilo que a gente precisa atentar, porque é um dos significados da vinda do Salvador ao mundo. Deus rejeitou aquele templo, Deus rejeitou aqueles sacrifícios, Deus rejeitou aquela aliança. Aquela aliança quem rejeitou foi Israel, mas Deus rejeitou os elementos daquela aliança, porque eles tinham se tornado vazios e, principal de tudo, eles tinham se tornado hipócritas aos olhos de Deus. Quando o nosso Salvador entrou no templo, Ele agiu com o zelo da tua casa me consumirá, como está escrito na palavra. Ele fez um chicote, uma trança de couro, e começou a virar as mesas dos cambistas, e o Salvador agiu de maneira, alguém diria, Jesus não agiu de maneira muito cristã naquele dia não, porque ele estava meio... Mas o que ele disse? Ele disse, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tornastes o quê?
Você sabe o que é o covil do salteador? O que essa expressão significa? O que Jesus está querendo dizer quando ele disse que o templo tinha virado covil dos salteadores? Será que ele estava se referindo à forma corrupta que tinha de roubar das pessoas ali? Será que era isso que ele estava se referindo? Ou será que ele estava se referindo àquele esquema que tinha de trocar o dinheiro estrangeiro a menor pelo dinheiro do templo? Ou porque o mesmo animal era vendido diversas vezes? Você comprava o animal, levava lá, voltava o animal de novo para vender, de maneira que o sacrifício de um era o sacrifício de uma dúzia, eles ganhavam 12 em troca de um. Mas eu penso que o covil dos salteadores significa algo mais significativo. É claro que isso tem muito significado, mas eu penso que é algo do qual nós podemos melhor nos apropriar. Porque quando eu estudei esta palavra, traduzida como covil em nossas Bíblias, você sabe que Deus inspirou o Novo Testamento em grego, né? Deus não inspirou o Novo Testamento em português. O que o pastor está dizendo? Estou dizendo que não tem nenhuma tradução que seja perfeita. Nós precisamos recorrer às línguas originais. A palavra traduzida como covil, stellaion, não é o lugar onde o ladrão rouba. É o lugar onde o ladrão se esconde. Que diferença isso faz? Quer dizer que aquele sistema hipócrita tinha se tornado um impulsionador da frieza espiritual, removendo o arrependimento do sacrifício, afastando a contrição da expiação, transformando tudo numa transação, onde você paga pelo animal, entrega o animal, a fila está cumprida, está um monte de gente lá para sacrificar, você entrega o animal para o sacerdote e vai embora. Ou seja, não faz aquilo que a lei exigia, todo aquele ritual de você colocar a mão na cabeça do animal e acompanhar aquela coisa, aquele sofrimento. Você acha que era rápido? Você acha que era rápido? Você acha que era rápido? O sacerdote pegava o animal, você ia lá, punha a mão na cabeça dele, você estava com isso transferindo a sua culpa de si para o animal, e depois você tinha que olhar. Era visual, era didático, era lúdico. O sacerdote pegava uma faca e cortava o pescoço da criatura. Minutos, não poucos, enquanto o sangue ia esguichando e sendo recolhido num vasilhame. Pastor, isso é muito desconfortável de ver. É para ser desconfortável. A intenção do sistema levítico não é o seu conforto. A intenção é a educação com relação à gravidade da transgressão, à severidade da delinquência. A gestão do templo tinha afastado, distanciado, quebrantamento de sacrifício, o coração compungido da oferta, e em razão disso, tinha virado apenas um sistema de compra de perdão. Tinha se tornado tão somente um sistema de compra de perdão. Você paga para ter uma consciência apaziguada. E isto fez com que o templo, em vez de ser uma casa de oração, tivesse se tornado um covil de salteadores. Dentre todas as coisas dignas de nota, para mim, a que eu quero compartilhar com vocês esta noite não foi em Jerusalém que ele nasceu. Foi em outro lugar. Em Belém, o versículo número 6 diz: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas foi bastante objetivo no seu relato, não? Com poucas palavras, ele sucintamente nos apresenta o que aconteceu. Os romanos ordenaram o imposto não da forma romana, mas da forma judaica. O que quer dizer? O imposto romano era um imposto por propriedade. O imposto judaico era um imposto por cabeça.
Está lá no Antigo Testamento. Os romanos tinham imposto proporcional e atrelado a quem tinha terras. Os judeus tinham um costume desde o dia de Moisés que bastou viver para ser tributado. Eu acho que o nosso sistema está inspirado no deles. Está vivo, tem que pagar imposto. Os romanos exigiam, por ser imposto de propriedade, que você fosse tributado no local da sua residência. Israel e os romanos respeitando costumes de Israel, você pagando imposto por existir, por ser, você ia ao seu local de origem. Um pequeno detalhe, uma filigranazinha, mas que tem algo, porque implica necessariamente que a cidade estava cheia. As pessoas estavam se deslocando de onde eram para estar em Belém, a fim de serem alistados como belemitas. Havia naquele tempo hotéis, assim, algo semelhante à hotelaria moderna, talvez pousadas. É interessante porque quando escavaram a cidade de Pompeia, eles acharam grafites, e tinha grafites assim: estando em Pompeia, fique na pousada do Cláudius, tem menos pulgas do que as outras. Que jargão, não? E normalmente as pousadas estavam associadas ao crime, à prostituição, à vulgaridade de maneira geral. Você dormia com a sua bolsa do seu lado, acordava sem bolsa do lado. Sinto muito, amigo. Bobeou, perdeu. De tal maneira, inclusive, que é interessante a gente lembrar disso quando o Novo Testamento fala da virtude da hospitalidade e do acolhimento como sendo algo tão característico do cristão, porque era privar o seu irmão de estar exposto a um ambiente tão inadequado. Mas parece, nós podemos inferir isso a partir do texto, que se houvesse quaisquer hospedarias em Belém, estavam cheias. José e Maria não estavam numa hospedaria, eles estavam numa estalagem. É algo ainda diferente. Ainda existe, segundo eu li, no Oriente, essas instalações chamadas de khans, onde você entra com seus animais e você tem ali uma espécie de curral mesmo, um lugar onde você amarrava o animal, tinha uma fonte de água próxima, você tirava a água para dar para o animal, tinha o coxo, você servia alimento para o animal, e uns recessos elevados, com arcos, uns recessos elevados, onde você poderia colocar lá o seu tapete e dormir ali. Era basicamente isso. Se o lugar tivesse muito cheio, você amarrava o animal e dormia embaixo, porque está no recesso um pouquinho elevado, é um pouco melhor do que está no mesmo nível que os animais, porque vai estar lá o excremento, a urina, etc. e tal, mas se não tivesse, era o que tinha para ter um teto sobre a sua cabeça. Sabe qual que é o erro que as pessoas fazem na interpretação do nascimento de Jesus Cristo? É achar que essa é uma história sobre pobreza financeira, social. Eu já ouvi essa ênfase muitas vezes, você também. Ah, Jesus nasceu tão pobre. Sim, Jesus nasceu muito pobre mesmo. Quando eles foram fazer a oferta dele, a oferta não foi um animal grande, foram 2 pombinhos, porque era a oferta dos pobres. Mas essa não é uma história de pobreza. Essa é uma história sobre o seguinte fato: você tinha uma mulher em dores de parto, e você não teve uma pessoa que desse o mínimo para aquela mulher. Então é uma história sobre indiferença social. Não, meu amigo. Não chegue a essa conclusão. Porque não é uma história sobre o nosso trato horizontal entre nós. Primariamente não. É uma história do trato vertical de nós para com Deus. Porque quem estava nascendo era Deus. Deus, quando veio ao mundo, foi maltratado a esse ponto. Não é uma história sobre pobreza social, não é uma história sobre solidariedade. É uma história, sim, sobre quão avessos a Deus nós, filhos de Adão, somos. É uma história sobre o fato de que, na vinda de Deus a este mundo, foi isso que Deus recebeu de nós. Então, se você quiser fazer leituras sobre pobreza e sobre solidariedade, eu não estou dizendo que elas são inválidas, mas no mínimo elas são secundárias. A leitura principal, a mensagem principal deste texto
é que ele veio ao mundo e foi recebido desse jeito. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós não conseguimos imaginar de que proporção se deu cada episódio. Será que José foi quem assistiu Maria sozinha? É porque as nossas imagens de Natal, elas são muito adornadas. Mesmo para pegar assim, o gráfico, que é a estalagem, a imundícia, o animal, a gente deixa tudo muito, 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 muito bonito. Então você não vê uma mulher ali que acabou de dar à luz, você vê uma mulher com semblante assim, né, piedoso, né, com um manto. Você não vê sangue, você não vê o que você veria num lugar onde uma criança nasceu. Mesmo a manjedoura, ela é um coxinho assim bonitinho, né, com a palhinha assim, uma coisa dourada. Os animais, até os animais têm um semblante assim tão... É uma coisa interessante, poética, né? O jumento vira um Machado de Assis, ele ficou assim uma cultura, uma elegância. E não é nada disso. A cena é tumultuada, com cheiro, com sangue, com dor de parto, com criança nascendo, com animal, com excremento de animal, com urina de animal, é sujo, é fétido, é baixo. Quando nosso neném nasce, maternidade, obstetra, toalhinha bonitinha, bordadinha, tudo lindo. O quarto fica pronto com muita antecedência. Se tem disponibilidade financeira, pede o designer para poder projetar o quarto, com os móveis projetados, com o tema. O Filho de Deus nasceu em condições absolutamente sub-humanas. E eu repito, para ênfase, não é uma mensagem primariamente sobre pobreza, nem sobre solidariedade. Se você olhar para isso primeiro, você está errando. É uma mensagem sobre a nossa ruína espiritual, sobre a nossa queda. Porque quando Deus veio ao mundo, foi isso que Deus recebeu. E Ele ainda quis vir a este mundo para nos salvar. Meu tempo está terminando para essa noite. E eu queria ver mais coisa nesse texto com vocês. Eu achei que eu ia conseguir cobrir até o versículo 20, mas eu acho que eu fui ingênuo, né? Mas um destaque. No versículo número 12, o anjo disse aos pastores: e isto vos será por sinal. Se você quiser, marque essa palavra em sua Bíblia, sinal. Isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Repito, o Novo Testamento não foi inspirado em português. Ele foi inspirado em grego. Em grego, a palavra que é traduzida aqui como sinal é a palavra semiona. Semiona. A palavra semion é a raiz, por exemplo, de semiótica, que é o campo da filosofia que estuda o significado dos símbolos. A palavra semion significa mais do que sinal no sentido de indicador, como se fosse uma seta apontando. É mais do que isto.
A palavra Simeon significa: isto vos será um emblema, isto vos será um símbolo, isto vos será uma referência. Então o que o anjo estava dizendo basicamente é que no estado da criança ali, onde eles o encontrariam envolto em faixas e deitado numa manjedoura, haveria um significado maior. Então, de fato, quando os nossos bebezinhos nascem, a gente faz aquele negócio, alguns chamam de charutinho, né? Pega aquele pano, chama coeiro, você prende a criança que ela fica toda estranguladinha assim, dizem que é uma maravilha para a criança dormir. Os judeus tinham um costume parecido, porém diferente, que era envolver a criança em faixas, várias faixas. Isso também era um ritual que era feito com a pessoa num outro momento da sua vida. Ele disse: tirai a pedra. E eles tiraram a pedra. Depois ele disse: Lázaro, vem. E nós aprendemos aquele dia que se ele tivesse dito só vem, ia levantar o cemitério todo. Então ele tinha que dizer quem que ele estava falando. Depois que Lázaro saiu, o que ele disse para os homens? Desatai-o. Outra tradução diz desligai-o. Quando o Salvador foi sepultado, isso está escrito em João 19:40, ele foi envolto em faixas por José de Arimateia e por Nicodemos. Este envolto em faixas, volta ao texto de Lucas capítulo 2, foi dito pelo anjo aos pastores como sendo algo profundamente revestido de significado. Não era só um embalar de um recém-nascido, era algo que tipificava, um emblema que representava a sua missão de vida, que era morrer. A sua missão de vida, você ainda tem mais alguns anos para cumpri-la. Você vai viver nesse mundo 60, 70, a Bíblia diz 70 anos, 80 se houver vigor. E cumprirá muitas missões, não somente uma, mas muitos propósitos de Deus se cumprirão ao longo destes anos, se você tiver destreza, sabedoria e dependência do Senhor. Mas o nosso Salvador, conquanto houvesse muito a realizar na sua vida em ensino, porque ele disse primariamente que veio para pregar, ainda assim, desde este momento aqui, até toda a sua existência, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E isso já estava presente na circunstância do seu nascimento. Pois bem, esta noite nós vimos o quando, vimos o onde, vimos o como. Deus permitindo, na quarta-feira que vem, algo mais nós veremos sobre o dia, sobre a noite, sobre quando o nosso Salvador nasceu. Oremos. Pai, no nome do Teu Filho, damos-Te graças, pois enviaste o Teu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Deus, se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, as nossas vidas seriam vidas de miséria, pecado, morte, e a nossa eternidade seria na justiça da condenação infernal, de Ti removidos para sempre, banidos da Tua face, debaixo da maldição que os nossos pecados com justiça merecem. Mas, Senhor Deus, no Teu amor, Tu propuseste o Teu Filho, Teu próprio Filho, como sacrifício pelos nossos pecados, para que pelo sangue de Jesus tivéssemos a vida eterna, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo
e a esperança hoje e para sempre. Como cantávamos, Deus, de fato, tudo é Jesus para nós. E obrigado, Senhor, obrigado, por ter proposto no teu amor nos dar uma salvação tão maravilhosa e um Salvador tão maravilhoso. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso amigo. Obrigado por ter aceitado te rebaixar. Obrigado porque essas condições tão chocantes do teu nascimento não impediram o teu propósito de nos amar. Obrigado, Espírito bendito, Consolador, que nos tens conduzido desde o instante que nos levaste à salvação até agora, nos tens conduzido com a palavra de Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença, na companhia de nossos irmãos, e humildemente suplicamos que nos dês um coração que saiba reter e não perder a instrução da Tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.